Começando mais um programa animado, feliz, um programa divertido, porque as pessoas que estão aqui estão com o humor lá em cima, meus irmãos, porque a alegria do Senhor sempre vai ser a nossa força. Eu já quero apresentar, começando assim, apresentando o pessoal que está aqui no estúdio. Começando lá pela ponta, Bruno! Olá a todos, sejam muito bem-vindos, né? Como fui intimado na semana passada, tive que voltar. Aqui é intimação. Rebeca! Oi, gente, voltei. Tudo bom? Tudo bom? Aqui é um prazer estar aqui de novo, né? Semana passada a gente estava aqui falando e essa semana vamos estar aqui todo mundo junto de novo. Daí a gente arrastou o Faid também. De novo. Já que pagou bilhete lá de Angola até o Brasil, então a gente tem que aproveitar a tua vinda. Cá estou de novo. Tá gostando do Brasil? Tô a gostar. Climão gostoso. Bem gostoso. Tá calor, né, gente? Tá calorzinho aqui, Tá né? sentindo? Vocês estão sentindo aqui que tá calor, mas tá gostoso. Sabe por quê? Porque nós estamos no ambiente certo, minha gente. Ambiente certo com as pessoas certas de fé. E você que está aí desse lado, participe hoje do programa, entre em contato conosco. Nós vamos orar por você nessa semana. Você muitas vezes precisa saber do que é de oração, de gente de fé do teu lado nessa semana. Então, através de todos os meios, dos comentários aqui embaixo, dos meios de comunicação que estão passando aqui no programa, entre em contato para nós estarmos ligados, conectados nessa semana no grupo familiar. Posso ouvir um amém? Amém. Podemos todos ficar de pé. És tu, Jesus Cristo, que nos sara, que nos cura, que nos liberta, não é não? Sim. És tu, Jesus Cristo, és tu. És tu, Jesus Cristo, és tu. És tu quem me amas, és tu quem me guardas, és tu, Jesus Cristo, és tu. Mais uma. És tu, Jesus Cristo, és tu. És tu, Jesus Cristo, és tu. És tu quem me amas, és tu quem me guardas, és tu, Jesus Cristo, és tu. És tu, Jesus Cristo, és tu. És tu, Jesus Cristo, és tu. És tu quem me amas, és tu quem me guardas, és tu, Jesus Cristo, és tu. Ele é o Rei, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, vamos subir mais um pra mim. Ele é o Rei, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei, aleluia. De dó a dó, de oitava a oitava, Faid. Práticas de louvor aqui no grupo familiar. Gente, como é bom a gente louvar a Deus. Quando a gente se lembra de onde Jesus nos tirou, do buraco que Jesus nos tirou, o nosso coração transborda de alegria, transborda de amor. Deus pega numa pessoa que não era nada e transforma naquilo que Ele quer. E por isso que a nossa oração agora vai ser: faz de mim, Senhor, um vaso nas tuas mãos. Faz daquilo que o Senhor quiser da minha vida, dos meus talentos. Tudo é teu, nada é nosso, tudo é de Deus. Somos apenas mordomos das coisas de Deus. Posso ouvir um amém, Amém. gente? Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo, verdadeiro, com coração cheio de gratidão. Santuário eu serei. Santuário, santuário eu serei. Santuário, santuário eu serei. Obrigado a Deus, porque hoje o Senhor pode se utilizar de nós. Somos santuários de Deus, neles andarei, neles habitarei. E é o Senhor que faz isso conosco, nos transforma, nos regenera, nos guia, nos dá valor. Obrigado por esse Jesus que sempre nos dá a segunda chance. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Podemos todos nos assentar. Bom, semana passada nós já ouvimos tantas histórias do grupo familiar. Grupo familiar é importante para você, Fad? Muito, né? Importante.
pra você, Rebeca? Também é muito importante, é onde a gente se enraiza, né? É? É. Cria laços. Abrange tudo. Laço de quê? De presente? Laço de quê? Não, calma, também. Laços com as pessoas, É verdade. né? Se conecta, né? Se conecta, porque assim é diferente, né? Online. Mas no presencial, você, além de receber a palavra, você ainda convive com as pessoas no final, né? Faz Atos 2:42, né? Que tem a comunhão com as pessoas. E isso é muito bom. Outro dia a Rebeca estava me falando das comidas que ela comia no grupo familiar. Lá quando você ainda estava em Arapiraca, né? Aham. Arapiraca fica onde? Fica no Nordeste. Maceió. É, Maceió. É Maceió? É a capital. Certo. Maceió é a capital. E lá o de pessoal come Alagoas. bem? Come muito bem, obrigada. E o pessoal lá é gente boa? Olha aqui, gente boa. Só. Gente boa de transbordar. É. E aí, essa mulher tava aqui me enchendo as lembranças, né? Sim. Daquela comida boa que você comia. E no grupo familiar, você sabe que a gente tem aquele momento de convívio? Comida vem da palavra comunhão. Comunhão, comida, com. Vem de Deus. Só pode vir. Vem do céu, Oxi. né? Oxi. E aí, com, junto, comida, comunhão. Uhum. Comendo junto. É Tudo. uma maravilha. E tem a ver com Atos 2:42, que até falamos na semana passada, né, ô Bruno? Refresca a cuca. Ou seja, partilhavam na palavra, na comunhão, no partir do pão, na doutrina, nas orações, ou seja, é aquela base, né, que a gente vai fazer com que as pessoas fiquem firmes. Às vezes a gente só quer dar palavra, mas é muito importante a comunhão, o partir do pão, porque são lá que a gente vai estar nessa conversa informal e vamos acabar por conhecer pessoas. E nos grupos familiares era essa uma coisa interessante, que a gente tem esse ambiente mais informal e a gente vai, não sabia, você é professora, você é isso, você é aquilo, ou seja, porque na igreja a gente está lá tudo e às vezes acabou a reunião, vão-se embora, mas no grupo familiar tem lá aquele bolinho, tem aquele convívio no final, as pessoas ficam conversando e vão realmente conhecendo e vão então criando laços, que é muito importante. E foi nessa conversinha mole que você conquistou a Cíntia, que é a sua atual esposa, Bruno? Foi assim, no grupo familiar que a gente foi lá conhecendo, criando laços demais, né, Bruno? Laços demais. Exato. Foi no grupo familiar. É muito importante essa parte, não é? Porque às vezes foi como falei na semana passada, às vezes as pessoas podem ter, isso de igreja, isso é para gente velha, não tem lá ninguém, ou isso, aquilo, outro. Foi como eu falei, ou seja, vai ter sempre alguém. Ou seja, no momento, se calhar pode não haver, mas no tempo certo Deus vai colocar lá, não precisamos ir para o mundo, buscar outras pessoas que não têm a mesma visão que a gente tem e vamos, querendo ou não, vai nos desviar dos caminhos, não é? Que às vezes aquelas pessoas querem fazer aqueles namoros evangelísticos, né? Não dá certo não, né? A maioria dos casos a evangelização vai ao contrário. A pessoa que sai da igreja. Então isso não funciona muito bem. Então fique firme com Jesus, na palavra e na igreja, e tudo aquilo é como Deus diz, Mateus 6:33, a gente busca Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que a gente precisa vai ser acrescentado. É isso mesmo, Bruno. Boa exortação. Sabe que o grupo familiar é feito de gente. Somos gente, pessoas. E no nosso dia a dia, temos que aprender a lidar com gente. Porque todos nós fervemos em temperaturas diferentes. Já parou para pensar que o dente convive com a língua, ou até melhor, o dente morde a língua e ainda assim convivem? E nós temos que aprender também a conviver, temos que aprender a nos relacionar. Você não vai mudar o outro, você tem que mudar você. E é por isso que a Rebeca vai dar uma injeção de amor aqui na gente. Rebeca. Pois a gente tem que aprender a conviver, como que ela disse. Porque a gente não vive aqui sozinho no mundo, né? E, querendo ou não, mesmo não querendo, você tem que conviver com as outras pessoas. É impossível. Você, não vive numa bolha, né? Como eu acho que em umas semanas passadas a Liriane até falou. Eu gostei muito do exemplo dela. Você não vive numa bolha. Então você tem que aprender a conviver com as outras pessoas. E nisso, né, a gente tem que aprender a não se envolver em contendas, guerrinhas, discussões, né, aquele barraco, disse-me-disse,
porque não é de Deus, né? Em Tiago 3,16, eu vou ler para vocês, diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, né? Onde há discussão, onde há, inveja, é aí onde as coisas más habitam, né? Se alguém que está envolvido nessas coisas, se alguém está envolvido em guerrinhas, discussão, inveja mesmo, ela abre as portas para o diabo, né? E com as portas abertas, meu filho, ele entra sem nem pedir. Então, a gente deixa lugar para ele entrar, né? E isso não é muito bom, porque ele rouba as suas bênçãos, né? Quando a gente tá até perto de pessoas que não praticam essa parte, né? Tá sempre, sente inveja de outras pessoas, sempre tá falando mal de outras pessoas, você acaba, mesmo não querendo, mas você acaba sendo influenciado, né? É tipo você entrar numa cozinha que tá fritando sardinha. Você só tá passando, você não tá nem cozinhando, mas você vai sair com cheiro, né? Então, da mesma forma, se você anda com essas pessoas que fazem isso, você vai acabar saindo mal também, mesmo não praticando, né? É por esse motivo que muitas pessoas não têm as bênçãos, né? Muitas pessoas sofrem com problemas de saúde, no casamento, em todas as áreas, porque às vezes não pratica, mas anda com pessoas que praticam essas coisas, né? Que eu já falei antes. Então, deixa ela. Resumindo e concluindo, deixa eu ver se eu... Ô, Rebeca, deixa eu ver se eu entendi. Faz um resumo. Vou fazer um resumo. Uhum. Fica na tua. Vai cuidar da tua vida. Exatamente. Porque assim você ganha mais. Uhum. E o Faide, inspirado por Deus, nas teclas, tá cantando uma que é assim, ó. Andar em amor como meu Senhor, vou vencer o mal com o bem. Olha agora. Eu nunca me irrito, não discuto e nem grito, não suspeitarei mal de ninguém. Essa parte é espiritual, hein, Faide? Eu nunca me irrito, nem discuto, nem grito. Eu até falo lá pra minha vizinha lá de casa, Bruno, que ela não ouve gritos. Ela ouve frases motivacionais que às vezes, pra melhorar, né? Eu dou pra minha filha ou pro meu marido. E dou frases motivacionais porque aquilo não é grito. Uhum. Você é aquele que dá frases motivacionais. Gritar não é do teu estilo. Então, Rebeca, eu não posso nem suspeitar o mal. Até porque não tem como brigar sozinho, né? Quando um não quer, dois não brigam. Eu conheço uns doidos aí, viu? Tem gente pra Conheço, tudo. Mas, normalmente, quando um não quer, dois não brigam, né? Não, isso é verdade. Então, é evitar mesmo essas pessoas que querem... Eu esqueci a sua pergunta. Suspeitar o mal. Ficar com uma lupa, assim, ó. Ficar com uma lupa. Será que pra ver os defeitos do Faide, ver os defeitos do Bruno. Posso suspeitar o mal? É bom evitar, né? Mas é bom a gente ficar de olho em tudo. Principalmente em mim, né? Exatamente. Cuidando da minha vida. Você cuida primeiro de si, pra depois olhar pros outros, né? Porque também não tem como você dizer, aquela pessoa tem... O Bruno só usa azul, ele usa óculos. Entendeu? Indireto. Pronto. Ele é casado com a Cíntia, que tá grávida. Tipo... E pega o lugar lá das prioridades. E passa na frente de todo mundo na fila. Ele aproveita mesmo. Então você vai fazer isso com ele, mas sendo que você tá errado. Então, não tem... Ô, Rebeca, então faz Você tá errado só em falar dele, primeiramente, né? Ai, Rebeca, eu entendi que Deus não me chamou pra ser detetive nessa semana, então. Eu não vou suspeitar mal das pessoas. Eu não vou ser detetive. Então faz uma oração pra ajudar. Cuida do seu primeiro. Cuida da minha vida, tá bom. Faz uma oração pra gente. Bora. Então vamos fechar nossos olhos, ficar em reverência. E a Deus, nós te apresentamos todas as pessoas que estão assistindo, todas as pessoas que estão aqui. E nós sabemos que essas pessoas decidem mesmo andar em amor, né? Decidem não suspeitar o mal de ninguém. Decidem tropeçar mesmo nas verdades de Deus e caminhar nas tuas verdades, porque elas não abrem portas ao diabo para entrar na vida delas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Sabe que no grupo familiar,
nós aprendemos a orar. Orar é conversar com Deus. Que nem a gente conversa. E às vezes, até nessa área, a gente precisa de bater um papinho com Deus. E às vezes a gente quer orar muito difícil, né? Fazer orações muito difíceis, assim, que nem o pastor da nossa igreja ora bonito, né? Ele sabe colocar o tom da voz. E são orações que nos inspiram. E ontem, conversando com a minha filha, ela fez uma oração tão bonita e no final ela perguntou assim para mim: "Ô mãe, você gostou da minha oração?" E eu falei para ela: "Eu gostei muito da sua oração." Por quê? Porque me fez lembrar um fundamento, uma base que nós aprendemos no grupo familiar, que é o conversar com Deus. Porque às vezes a gente quer desabafar com tanta gente errada, conversar e a gente acaba conversando com as pessoas erradas e um desabafo custa muito caro. Então a gente tem que aprender a desabafar e bater um papinho com Deus. Isso se chama orar. E às vezes a gente espiritualiza muitas coisas e mistifica muitas coisas, mas a oração é exatamente isso. É bater um papo com Deus, é conversar com Deus. E quero deixar aqui esse conselho para vocês fazerem mais disso nessa semana. Claro que nós temos momentos onde nós temos protocolos com o Senhor, com Deus. Mas no seu dia a dia, não importa onde você esteja, não importa que hora seja, converse com Deus, ore. Amém? E agora nós vamos falar da área financeira. Bruno, o que a gente vai falar, hein? Hoje vamos falar sobre primícias, não é? Ou seja, esse é o título desse estudo. E primícias tem a ver com primeiros frutos. E querendo ou não, o estudo vai entrar em algo que se chama honra, da prioridade, da primazia. Não é? A Bíblia já nos diz isso lá em Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz: "Honra ao Senhor com os primeiros frutos que a tua terra dá. E o Senhor promete encher os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares." Ou seja, Deus está aqui já nos exortando a importância de praticarmos algo que se chama honra. Não é? Honrar a Deus não é só apenas o ato de dar algo. Não é? Ou seja, aquele exemplo que a gente estava aqui a conversar há pouco, não é? Ou seja, quando alguém, por exemplo, está grávida, não é? Tem essa prioridade, não é? Passa à frente, não é? Porque é dado essa honra, não é? Ou mesmo quando a gente, por exemplo, estamos no nosso carro e tem alguém que queremos honrar, nós falamos para aquela pessoa sentar-se à frente, não é? Ou a mesma quando está na igreja, ou isso, aquilo, outro. As pessoas que merecem uma certa honra vão à frente, não é? Ou seja, ou quando estamos diante de uma pessoa que merece a honra, né? Nos pomos de pé para receber, não é? Ou quando vamos, por exemplo, quando a pessoa vai num tribunal, isso, aquilo, outro, vão todos ali bem vestidos, não vão lá de bermuda, chinelo, nem podem entrar assim, não é? Vão num lugar como deve ser para honrar, não é? E Jesus nos está a ensinar esse princípio de honrar. Porque quando nós honramos a Ele, aqui no caso, né, Deus está a dar aquele exemplo mais naquele tempo antigo, onde as pessoas viviam dessas sementeiras e colheitas e eles, quando iam ter aquela colheita, a primeira colheita, os primeiros frutos daquela colheita, eles davam a Deus. Uma forma de agradecimento a Deus, uma forma de honrar a Deus por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele está a fazer. E dessa mesma maneira, hoje, nós também devemos fazer isso também com a nossa vida financeira. Também com a nossa vida pessoal, honrando a Deus, indo a uma igreja, indo a um grupo familiar, tendo comunhão com Deus. Mas também devemos honrar a Deus também na nossa parte financeira. E o que é isso? Não é? É eu dar primeiro a Deus antes de eu gastar com outras coisas. Assim eu estou a mostrar para Deus que eu estou a honrá-lo, estou a colocar em primeiro lugar e também, sobretudo, estou a mostrar que eu confio em Deus, que vai suprir todas as minhas necessidades. Porque eu coloco Ele em primeiro lugar, Ele me dá de volta e eu nunca tenho falta de coisa alguma. É isso aí, Bruno. Nós vamos ouvir, praticar a palavra de Deus na nossa semana, no nosso dia a dia. O Fad vai cantar uma canção que diz: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades." Enquanto nós cantarmos,
As maneiras de você participar do nosso grupo familiar vão estar sendo exibidas. Você pode ligar, fazer o seu pedido de oração, escrever, mas também ser um abençoador na obra de Deus. Nós vamos cantar essa canção e, enquanto isso, anota esses números para você também participar ativamente do nosso programa de hoje. O meu Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, em glória, por Cristo Jesus, Em glória, em glória, por Cristo Jesus. amém. Bom, nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas nós temos uma lição do nosso manual. E hoje nós vamos para a última parte do estudo, o preço da salvação. Já há 2 semanas nós estamos falando desse assunto. E hoje é o preço da salvação, parte 3. Gente, eu quero fazer uma breve recapitulação das aulas. E como é bom nós termos essa aula, assim, falando da salvação, logo no início do ano. Porque às vezes a gente dá tudo como garantido, sabe? Na vida. Na vida é assim. E acho que o maior desafio de quem convive e quer mentorear alguém, por exemplo, uma mãe, um pai, é passar para o filho que nem tudo na vida ela pode ter como garantido, né? E na verdade você, quando ensina isso, você está ensinando humildade. Porque uma pessoa humilde, seja ela em qual área for, ela não tem as coisas como garantida, não é? E nós, como filhos de Deus que somos, também temos que ter esse coração, essa humildade. Eu me lembro que quando eu era mais nova, eu convivi com uma moça que era muito humilde. Mas não era humilde na área financeira, porque às vezes a gente associa a humildade com a pobreza. E não tem nada a ver, porque você conhece muito rico, humilde, e muito pobre, snob. Então a humildade não tem a ver com dinheiro. Mas essa moça era muito humilde mesmo. E quando todo mundo a via, porque ela era muito rica a nível de possessões, ninguém entendia a relação, né? Porque geralmente, olha a cabeça, o paradigma de muitas pessoas no mundo. É assim, quem é rico é snob e quem é pobre é humilde. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ela sempre me dizia, porque a gente cresceu muito perto, e ela me dizia assim, mal sabem eles de onde eu vim, porque eu sou adotada. E da onde eu vim, eu sei muito bem de onde eu vim. E sei que os almoços na casa de todos não é assim como o almoço de hoje que eu tenho. E quando a gente comia junto, né? Ela comia na minha casa às vezes eu comia na casa dela. E era tudo muito diferente do habitual. E ela falava assim, eu nunca me esqueço de como eu comia antes. E como eu como hoje. Eu não me esqueço das roupas que eu vestia antes. E das roupas que eu visto hoje. E sabe, é exatamente esse coração que nós temos que ter. Eu não posso me esquecer da comida, dos restos, das sobras. E como na história do filho pródigo, das bolotas que eu comia antes. Eu não posso esquecer que hoje, para comer, eu me sento à mesa. Eu não posso me esquecer que eu era escrava. Jesus me redimiu, quer dizer o quê? Que ele foi no mercado escravo, ele pagou o preço por aquele escravo, por aquela mercadoria, por aquela propriedade. Eu falei nas aulas passadas, gente, escravo nem é considerado gente, escravo é considerado mercadoria. Jesus foi lá no mercado escravo,
pagou o preço por nós, nos tirou da exposição, nos tirou daquele mercado escravo. E quando Ele nos comprou, Ele não nos comprou para fazer de nós escravos, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, o qual clamamos, Abba, Pai. Como eu vou me esquecer de onde Jesus me tirou? Não podemos nos esquecer, porque nós assim entendemos a dívida de gratidão. Vivemos como devedores, num certo ponto. Isso ajuda a posicionar nosso coração. Posicionar o nosso coração para não termos ambições nas coisas erradas. Mas a nossa ambição está em tesouros eternos. Céus e terra passam, gente. Tudo é muito volátil nessa vida. Mas existem tesouros eternos que nunca passarão. E um dia, todos nós somos como aquele negociante. O reino dos céus é comparado a um homem que buscava pérolas preciosas, ambições. Nós temos muitas ambições, pérolas. Como nós queremos ter pérolas? Mas encontrando uma pérola de grande valor, foi ele, vendeu tudo e comprou-a. Nós adquirimos a nossa salvação. Salvação é de graça, porque Jesus fez o mais difícil. Jesus foi naquele mercado escravo e nos tirou daquela podridão. Jesus nos tirou da inadimplência. Nascemos com o nome sujo. Jesus nos livrou da culpa, nos livrou da condenação, pagou a dívida. E aí, nós sabemos que salvação foi gratuita porque foi Ele que sofreu a vergonha que nós deveríamos ter sofrido. Foi Ele que pagou o preço, a culpa. Foi Ele que foi machucado, quando nós é que deveríamos estar machucados. Eu que deveria ter sofrido. Eu é que deveria ter passado por torturas que Ele passou. Jesus é que foi torturado por mim, por você. Ele pagou esse preço, foi gratuito. Mas hoje tem um preço. E qual é esse preço? O preço da renúncia. Nós trocarmos tudo que temos, tudo aquilo que somos, abrirmos mão. Gente, renúncia não é aquilo que tiram de você. Renúncia não é aquilo que Jesus arranca de você. Porque Deus, quando nos pede algo, nunca é para tirar, sempre é para nos dar mais. Renúncia não é aquilo que te tiram. Renúncia é aquilo que você está disposto a abrir mão. Eu estou disposta a abrir mão de muitas coisas. Sabe por quê? Porque eu recebi Jesus como meu Senhor. Receber Jesus como Senhor das nossas vidas é eu entender que eu não posso continuar governando a minha vida. Fazer de Jesus o meu Senhor é que implica que agora Ele manda. Ele governa a minha vida. E é isso que nós estamos falando nessas 3 aulas sobre o preço da salvação. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, e nas semanas passadas, falamos também de muitas coisas. Falamos que quando Jesus começa a governar a nossa vida, Ele entra na nossa vida. Quando Jesus entra no nosso coração, é como se Jesus estivesse entrando numa casa que Ele comprou, certo? Vamos mudar de exemplo, porque eu já dei 2 semanas esse exemplo aqui. Então, eu vou falar assim. Faz de conta que a Rebeca, minha amiga aqui, vai ser convidada para limpar a minha casa. Então, glória. Ô, glória! Tá sentindo Jesus falar, Faide? Tá sentindo Jesus falar? O Espírito fala, Rebeca. Você gosta de limpar a casa? Gosto, por acaso. Ai, que bom, que Deus junta pessoas. Olha como Deus junta pessoas. Gente, Deus junta pessoas que gostam de limpar a casa com gente que aprecia outras coisas. Não que eu não gosto de limpar a minha casa. Quem assiste... Aprecio engomar a camisa. Passar roupa. Uhum. Você teve um curso. Fala para os irmãos que você teve um curso. Tive um curso. Antes de começar agora esse programa, a Estela me ensinou a como engomar a camisa de... Passar a camisa. Passar a camisa. Exatamente. Tudo direitinho, ficar a golinha assim. Tudo É bonitinho, bom falar essas coisas, listinha. porque quem assiste pensa que eu não gosto de cozinhar, que eu não gosto de limpar, quando eu gosto. Mas passa roupa. Mas pronto, se Deus junta outras pessoas que gostam de limpar, faz de conta que você vai limpar minha casa, Vai tá bom? completando. Faz de conta. Uhum. Faz de conta. Tá. Aí, você quer começar a fazer faxina na casa. Geralmente, quando a casa está bagunçada, a gente só deixa a visita entrar na sala. Né? Porque as outras... Guarda tudo, não é? Porque as outras partes estão meio que bagunçadas, certo? Certo. Mas como a Rebeca.
como a Rebeca adora fazer faxina, ela Adora também, acho que é uma palavra muito forte, né? Oxi. Pronto, foi obrigada a fazer faxina. Então, já é para fazer faxina em tudo, né, Faz logo Rebeca? tudo. Faz geral. Nos quartos, quer entrar no quarto? Pode ser, no quarto também. Quer entrar no banheiro? Entra no banheiro, já deixa daquele jeito top. Quer esfregar o fogo, as panelas, arear a As panela. panelas tem que deixar tudo limpinho, tudo brilhando, assim. Como se fosse nova. Exatamente. Quintal. Eu quero fazer a maquiagem na panela. De Não tão precisa nem de areada que tá. espelho. É na panela. Espelho. Então você quer arrumar tudo na minha É, casa mesmo, até né? o quintal lá atrás. Até o quintal. Uhum. Maravilha. Né? Você deixa tudo nos trinques. Jesus quer fazer isso com você também, Rebeca. Olha só que maravilha. Jesus quer entrar em todas as partes da casa e quer começar arrumando o quintal. Jesus quer tirar os carpetes, quer passar aspirador. E às vezes a obra é tão grande que tem que derrubar a parede, tem que parafusar, tem que amolecer a cabeça dura, porque a cabeça está dura, então vai lá Jesus com o martelinho, toque, 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 toque. E essa obra que Deus vai fazendo em nós se chama santificação. Quando Deus começa a mudar a gente de dentro para fora, tirar o mundo, arrancar aquilo que Ele não plantou. Falamos disso nas semanas passadas, sobre santificação. Falamos que sem o Espírito Santo é impossível experimentarmos o novo nascimento. É impossível nós experimentarmos o novo nascimento. Por isso que a presença do Espírito Santo na nossa vida é importantíssima, é fundamental. Falamos sobre comunhão com Deus. Por que é importante termos comunhão com Deus? Porque estamos no caminho. E quando você está dirigindo na estrada, você tem que olhar para as placas de sinalização. Vira à direita, vira à esquerda, é contramão. E se você não olha para os textos da Bíblia, os textos da Bíblia nada mais é do que essa placa que fala assim, não vira para aí não. Olha que o céu está para a direita, não está para a esquerda. Porque às vezes a gente quer ir para a esquerda porque o caminho é largo. E a gente não quer virar para a direita, que o caminho é estreito. E a Bíblia fala, vai para a direita, é o caminho estreito. Então a gente tem que olhar para a palavra de Deus e meditar. Como diz lá em Josué, medita nele de dia e de noite. De dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer o que está escrito na palavra. Porque assim você será bem-sucedido. Ontem eu estava almoçando com o pessoal. Aquele almoço foi espiritual, só faltava cair fogo do céu. E aí nós falávamos, né, o quão cabeça dura que às vezes a gente é. Porque Deus tem diversas maneiras de falar conosco. Deus fala com a gente de quais formas? Vamos fazer aqui perguntas aqui para os nossos convidados. Formas de Deus falar? Vamos. Pela palavra. Através da palavra. Exatamente. Até às vezes uma pessoa que você conhece na rua, Deus fala dá uma através de palavra pessoas, assim, sim. né? Deus fala através do pastor, que mais? Uhum. Deus fala através de sonhos, visões, Sonhos. né? Você sabe que um dia Deus usou até a mula para falar com Balaão? Usou a mula. Deus se utiliza da natureza para falar com a gente, né? Ele não se limita, né? Não se limita, Deus é eterno. Deus fala de tantas formas. Deus até usa, às vezes, da ciência para falar de certas coisas. É verdade, olha isso, provado pela ciência. Olha, faz sentido. Gente, Deus fala com a gente através de tantas formas. E o cabeça dura, nós, né? Nós que somos cabeça duras, só temos uma forma de falar com Deus, que é através da oração, e ainda assim, às vezes a gente não ora. Já parou para pensar? Fala para quem está do seu lado, seu cara de pau, toma vergonha na cara nessa semana. Na cara. Né? É. Não quero te ofender não, viu? Não quero te ofender não. Mas a gente tem que tomar vergonha na cara às vezes, ter um chacoalhão no começo do ano, para a gente aprender a ter sabedoria e aprender sem dor. Porque às vezes a gente aprende, mas depois de quebrar a cara, né? Depois de se dar mal, depois de tomar uns tombos na vida, aí que a gente vai aprender a orar, aí que a gente vai aprender a ler a Bíblia. Seu cara de pau. E falo para mim também, né, cara de pau. A gente tem que aprender sem dor. Isso é sabedoria. Aprender com Deus, aprender tendo comunhão com Deus, aprender através do Espírito Santo. E bola para frente, porque ainda tenho quantas horas? 6 horas para continuar? Para o familiar, não. Tem uns minutos aqui que eles estão me cobrando. Estão fazendo assim. Gente,
Hoje vamos falar sobre praticar a palavra de Deus. Adianta a gente só ouvir a palavra de Deus? Sim ou não, gente? Não. Adianta eu só ouvir a pregação do pastor? Não. Então o que eu tenho que fazer? Tem que praticar. Praticar. Eu ter um livro de receita lá na minha cozinha. Receita culinária angolana. Fungi, quizaca e outras coisas. Feijão de óleo de palma. Feijão de óleo de palma. Eu só tô falando disso porque são os meus favoritos. Fungi. Quizaca, que delícia. Que fome. Que horas são? Tá perto, Dá uma tá perto. fome, né? Dá. Aí, eu tenho aqui um livro de receita de comida angolana. Isso enche a minha barriga? Não. Só o livro de receita? Não. Não enche. Não. Aí eu tenho um livro de receitas do Nordeste. Oh, é bom. Glória a Deus. É super de Deus. As 50 melhores receitas do Nordeste. Isso enche minha barriga, Rebeca? Não, só isso não. Não? Nem chega perto. Rio de Janeiro. Bruno, eu tenho um livro de receita. Adianta eu saber as melhores culinárias lá do Rio de Janeiro, os melhores pratos lá do Rio de Janeiro? Só saber? Não adianta. Não adianta. Todos os passos lá. Com pra todos os fazer. Rebeca, você que gosta de cozinhar, diz pra mim, então, o que adianta? Eu tenho um livro de receita. Eu te dou um livro de receita. Eu recebo Ok. e eu faço o que tá aqui dentro. E eu fico Ah. feliz até, cheio de comida. Ué. Então, você tem que tirar... Tem que tirar, tem que receber e praticar. Então, você tem que tirar a receita do papel? Uhum. Porque só ter aqui o livro não vai resolver de nada. Ah, então, segura tá. minha Bíblia. Segura. Olha o livro de receita. Uhum. Então, eu preciso agora pegar aquilo que está escrito e praticar. Exatamente. Ou seja, eu tenho que pegar nisso que está escrito e viver. Então, por isso que você é a Bíblia que as pessoas leem. Porque se você pratica o que está escrito na palavra de Deus, então eu passo a ser uma Bíblia ambulante. Eu tiro as receitas do livro de receitas, do caderno de receitas e passo a fazer. E isso que traz resultado, não muito saber. Nem se a tua mãe, se a tua avó, se o teu avô, se o teu tataravô foi pastor. Às vezes acontece muito isso. Olha, você sabe que minha mãe já foi pastora, meu pai foi pastor, o meu avô foi pastor. Mas isso não adianta. Porque o evangelho é para você. O evangelho, até quando você lê... Não passa, né? Para outra pessoa. É aquela pessoa. Até quando você lê os livros, os evangelhos da Bíblia, Rebeca, Jesus falava para as multidões, né, Bruno? Jesus pregava para as multidões, mas ao mesmo tempo, os evangelhos tratam com o indivíduo. Uhum. Eu acho o máximo isso. O reino de Deus é comparado a um homem e depois estava lá uma mulher. Gente, como é bonito isso, porque nós temos, como indivíduos que somos, tem as nossas experiências com Deus, praticando a palavra de Deus. E praticando em quais áreas? Deixa aqui fazer uma pergunta para os meus amigos aqui. Bruno, em quais áreas você acha que a gente tem que praticar a palavra de Deus? Na saúde, na família, Na família, nas finanças, nas companhias. nas companhias. Até nesse assunto que a Rebeca disse, tratando raízes de amarguras. A Bíblia nos dá uma lição de relacionamentos, nos dá uma lição de como lidar com outros, mas até mesmo como lidar conosco. Porque às vezes a amargura, traição, Rebeca, é o que os outros fazem comigo. Mas a amargura é aquilo que eu tenho aqui dentro. E a Bíblia também nos ensina muito a respeito disso. Bruno, vamos ler então Tiago 1, 22 até o 25. Bora. Tiago 1, 22 diz: Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Bem-aventurado, bem-sucedido. Então,
uma coisa importante na nossa caminhada com Deus é praticar a palavra de Deus. Outra dica que eu quero dar hoje é a importância de frequentar a igreja. Eu até vou reformular. A importância de ser igreja. Porque frequentar a igreja é diferente de ser igreja. Igreja não é prédio. Prédio é apenas acessório. Igreja não é instrumento, igreja não é cadeira, igreja não é luz, igreja não é câmera. Gente, igreja são pessoas, somos nós. Se você vai no dicionário, igreja pode ser associada ao prédio. Até existe uma aula que nós já ensinamos a respeito de igreja. Mas quando você vai no original da Bíblia, eclésia, assembleia de pessoas. E quando nós falamos de igreja, falamos de ser igreja. Igreja é a família de Deus. E família, até falamos no início que Deus nos adotou, né, como filhos. Família você não frequenta. Você é da família. Ou você frequenta lá a tua casa, ô Bruno? Você frequenta? Não, eu pertenço, né? Faço parte da família. Faz parte. É a mesma coisa, Fade. Você também, marido, pai. Você frequenta a tua família? Né? Eu sou da família. Eu sou mãe. Eu não estou mãe. Eu não estou esposa. No momento, eu estou. No momento, eu sou esposa. Eu sou esposa. Eu sou mãe. Igreja é a mesma coisa, gente. Nós somos igreja. Somos parte da família. Você não ora assim, Senhor, chefe nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás no céu. Pai, certo? Então, igreja é família. Outra coisa que eu quero falar ainda dentro da igreja. Igreja é tão importante na tua caminhada, na tua salvação. Estamos falando do preço da salvação. Gente, igreja é tão importante que o diabo vai fazer de tudo para que nesse ano, para que nesses meses, para que nessa semana ainda, a igreja caia em descrédito na tua vida. O diabo sempre, sempre vai descredibilizar ou vai tentar descredibilizar a igreja. Porque a igreja é o lugar onde Deus colocou do seu poder para curar, para transformar, para libertar e para fazer a família de Deus. A igreja é o lugar onde nós aprendemos a respeito do reino de Deus, como o país de Deus funciona, as leis de Deus funcionam. Então, a igreja é fundamental para a nossa salvação, para a nossa caminhada. Estamos falando do preço da salvação. Está totalmente ligado com a tua salvação. Gente, igreja também é descrita como corpo de Cristo. Eu não vou dar aula toda sobre igreja, mas eu só quero lembrar. Igreja é o corpo de Cristo. Deus, um corpo tem muitos órgãos que faz parte do corpo. E quem é o cabeça do corpo? É Jesus Cristo, certo? Agora, a missão para cada cristão na igreja. Uma dica, um conselho, uma instrução de Deus para a tua vida. Seja fiel à tua igreja. Porque imagina, eu falei do corpo, né? Imagina um órgão que decide não ser fiel. Imagina, Rebeca, se o teu coração, nesse momento, decide parar. Ixi, aí já era. Já era. Não adianta os outros estar funcionando se ele para. Parou. Parou. Imagina, Bruno, se o teu estômago ou se o seu pulmão, nesse momento, decide não ser fiel ao seu corpo. Vai implicar o corpo inteiro. Vai dar problema. Vai dar problema. Não é não? Nem é problema, é problemão. Então, o mesmo acontece conosco, sabe? Não basta nós apenas irmos à igreja. Porque quando a gente fala no frequentar a igreja, a gente dá a ideia do ir e voltar, né? Quando nós fazemos parte, nós somos célula, fazemos parte daquele órgão do corpo de Cristo, nós também temos que tomar a decisão de ser fiel. Porque Deus vai recompensar os fiéis. Seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu pastor, à sua liderança. Você não vê aí um braço no ponto de ônibus. Você não vê uma perna jogada no metrô. Não. Quer encontrar a tua perna? Tua perna está no corpo. Quer encontrar teu braço vai estar no corpo. Certo? Seja fiel. E a missão
para todos nós, sempre nós falamos isso no grupo familiar, que é o evangelizar, porque a igreja não é clube, igreja é lugar de pecador mesmo. Na igreja, na sua igreja, você vai encontrar gente esquisita. Essa é a palavra. Você vai encontrar gente com defeito. E é suposto você encontrar gente com defeito para Jesus consertar os caminhos tortos dessa pessoa. E se hoje que você está me assistindo aí desse lado, tua vida está torta, o lugar certo para você ir não é para um lugar que vai te levar para ser mais torto. O lugar certo para você ir é a igreja, porque Deus é especialista em pegar no homem torto e endireitar os caminhos dessa pessoa. Posso ouvir um amém? Amém. E tem o quê? Muito mais tempo, né? Eles estão fazendo assim para mim. E só quero terminar reforçando o que o Bruno já falou, de Atos 2,42, a importância de nós praticarmos doutrina, Sim. partir do pão Comunhão e oração. e oração, né? Porque isso é fundamental também para a nossa caminhada, né, Bruno? Exatamente, ou seja, é o princípio, não é, dali de uma lista 515, onde a gente vai acompanhar essas pessoas. Peraí, você falou do quê? Lista 515. O que é lista 515? É uma lista de papel simples que nós temos na nossa igreja, onde vamos colocar ali nome de 5 a 15 pessoas, colocamos ali porque se for muito a gente não vai conseguir acompanhar tanta gente, de amigos, colegas, familiares, onde nós vamos praticar esse princípio de Atos 2,42. Porque não é só, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja. Isso acaba depois por ser chato e afastar a pessoa. Então nós precisamos o quê? Gastar tempo. Sim, é importante a doutrina, o ir à igreja, sim. É importante orarmos, intercedermos. Mas também ali tem 2 pontos, não é? Que é comunhão e partir do pão. Não é? Que também são muito importantes nós gastarmos tempo, convivermos e comermos juntos. Porque aí nós vamos criar laços e vamos conseguir levar essas pessoas para a igreja. Muito bem. Então estamos aqui terminando essa aula, esse conjunto de aulas, o kit da aula, preço da salvação. Essa foi a última aula dessa série aqui do Grupo Familiar. Quero terminar dizendo o seguinte, gente, vamos valorizar aquilo que realmente é importante, que é a nossa salvação. Jesus pagou um preço por todos nós, que nós não podemos, assim, ter como garantidas as coisas e ir levando a vida. Não. Nós temos que valorizar a nossa salvação e valorizar aquilo que Jesus Cristo fez por nós, sempre. E quero fazer uma oração com você que está em casa. Você que nunca recebeu esse Jesus no seu coração. Ou você que andou afastado dos caminhos de Deus, andou desatento, desfocado. Nunca é tarde para a gente se voltar para Deus, porque Ele sempre nos dá uma segunda chance. Quando no seu coração você percebe, uma pessoa sem Deus, sabe que está sem Deus. Uma pessoa que tem fome de Deus, ela pode experimentar de muitas comidas, de muitos aperitivos, mas nada sacia. Porque é Deus que vai saciar esse vazio que hoje você está sentindo. Então eu quero fazer uma oração com você. Você que está me assistindo, vocês que estão aqui no estúdio, ore assim comigo, ó Deus. Ó Deus, Eu acredito que Jesus existe. que Jesus existe. Eu acredito Eu acredito que Jesus morreu, morreu para me salvar. para me salvar. Eu te recebo, Eu te Jesus, recebo, Jesus, como meu Senhor, como meu Senhor e Salvador. e Salvador. Recebo agora Recebo agora a minha salvação. minha salvação. Amém. Amém. E amém. E amém. Entre em contato conosco, porque eu quero te conhecer. Não importa de onde você fala, de onde você escreve, nós queremos te conhecer, certo? E eu quero agradecer a presença de todos vocês. Valeu, hein, gente? Bruno, Obrigado. Rebeca, Obrigada. Faide. E com Jesus, sempre nós temos vitória, sempre. Amém? Amém. Vamos lá, vai!